Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, 26 de junho, 12ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para refletir o Evangelho de hoje. Quem está comigo no YouTube, sempre, toda vez, deixa o joinha aí, deixa o like, tá bom? Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, todos os dias desse mês de junho tem um vídeo para você, tem o link aí embaixo, de um texto, de Santo Afonso de Ligório sobre o Sagrado Coração de Jesus, para a gente crescer nessa devoção durante esse mês. Quero pedir também, antes da gente começar, um minutinho aí da sua paciência, da sua atenção, que eu gostaria de dividir com você um presente que eu ganhei, mas que eu gostaria que fosse sugestão. Não ganho nada para fazer isso, mas é porque realmente vale muito a pena. Dois livros que todo mundo pode ler, mas de modo especial dedicado aos padres aí que talvez me escutem, que estejam comigo, e talvez se você quer dar de presente para o seu padre. Às vezes a gente, o que dá de presente para um padre, né? Olha, são dois livros da editora Molokai. É um kit, na verdade, né? Que saiu agora com essas duas preciosidades aqui. Um deles é Contemplação e Sacerdócio, de um autor que é um monge cartucho, Jean-Paul Galichet, acho que é assim que fala. E eu comecei a ler esse livro como um ponto de meditação diária para mim. Muito bem feito os dois livros, a diagramação, o tamanho das letras, assim, muito carinhoso, muito bem feito, como conteúdo e como espiritualidade. E também esse aqui, que é uma pérola, eu estava folheando também, esse aqui vai ser o segundo livro que eu vou ler, O Sacerdote Não Se Pertence, do venerável Fulton Sheen. Foi um bispo muito famoso nos Estados Unidos, tem muita coisa dele no YouTube e na internet para você pesquisar. Também, olha, a letra, enfim, tudo muito bem feito, um capricho mesmo, e o conteúdo são clássicos, né? Então, para você ler, para você padre ler, você que não é padre ler também, porque é a fé católica, né? Sobre o sacerdócio, a missa e a Eucaristia. E como presente também, olha, é uma coisa assim de inesquecível, tá bom? Então, editora Molokai, Molokai com K. Só você procurar tanto no Instagram quanto no Google, aí você vai achar o site, e vale muito a pena, edifica muito a fé. Recomendo assim, gratuitamente estou fazendo isso, porque realmente pode fazer diferença, né? Às vezes a gente vai se tornando os livros que a gente leu ou deixou de ler. Fica aí a dica então, tá bom? Vamos refletir então o Evangelho de hoje. Olha, se encontra em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Diz assim: Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. E eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da cura de um leproso, né? Jesus desceu do monte da oração, da contemplação, e numerosas multidões atrás do Senhor. E é uma multidão necessitada, né? Uma multidão empobrecida em tantos sentidos, e que encontra em Cristo a esperança de ouvir uma palavra, de receber uma bênção, uma cura, um milagre, um toque. Encontra em Jesus o contato com Deus, encontra em Jesus a mediação entre essa terra e o céu, né? E isso é, sacramentalmente, teologicamente, o sacerdócio católico, né? Por isso, para nós padres, essa é a grande graça e, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade. Olha, ser o homem que desce do monte e que tem algo para entregar, dar, partilhar, dividir, mediar para a multidão, que às vezes não vai sozinha para Deus, né? Precisa dessa mediação. E aí, então, olha lá, o leproso se aproxima, se ajoelha e faz uma oração maravilhosa, né? Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Nós vemos aqui nesse leproso duas coisas que nós precisamos ter. Em primeiro lugar, a fé. Tu tens o poder, tu tens o remédio, tu tens a palavra, tu tens o que eu não tenho.
Ele está convicto dessa fé. Mas antes disso ele diz, Senhor, se queres. Uma profunda fé e um profundo abandono ao querer de Jesus. Senhor, se queres, tu tens o poder. E se tu não quiserdes, eu continuo sabendo que tu tens o poder. Por isso, meus irmãos, a fé é essa convicção do poder que Jesus tem. Mas a fé, a expressão mais profunda da fé, talvez seja nos reconciliarmos com o querer de Jesus em relação a nós e as nossas necessidades ou lepras. Se queres. Ele está ajoelhado, que é um sinal, de veneração, de adoração, reconhecendo que está diante de um homem poderoso, mas reconhecendo que está diante de um homem que tem um querer, que pode ser diferente do dele. E ele está ajoelhado não só diante do poder, ele está ajoelhado diante do querer de Cristo. Muitas pessoas perdem a fé porque produzem um Deus que às vezes não vai ter correspondência na vida concreta. Então, primeiro, Senhor, se queres, seja feita a tua vontade. Não é assim que rezamos? Assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Mas se queres, Senhor, eu sei que tu tens o poder de me purificar. A lepra era tida como maldição, A pele que apodrece, que cheira mal, que fica insensível e que naquele tempo tinha toda uma conotação espiritual mesmo. Para a própria pessoa era assim que a sociedade a via, como fruto do pecado, de uma desgraça, de uma condenação de Deus. Esse olhar nós não temos mais, porque nós sabemos que o sofrimento, a cruz faz parte da vida. E que ao invés de desgraça, muitas vezes é o que nos coloca na graça ou nos aproxima dela, Mas essa lepra, então, interior de todos nós, o pecado, O pecado que é a nossa lepra, aquilo que vai deixando a gente podre, fedido e insensível. A pessoa com lepra, uma mão com lepra, se ela tocar o fogo, ela não sente. O pecado vai deixando a gente assim, podre, fedido e insensível. A gente vai se maltratando e não percebe, a gente maltrata os outros e não percebe. O pecado faz do ser humano alguém sem a sensibilidade, desumaniza a gente. E aí vem o gesto de Jesus. Jesus estende a mão, toca nele e diz, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, o homem ficou curado da sua lepra. É um milagre do querer de Jesus. Eu quero, fica limpo. E aqui tem um gesto bonito, No mesmo instante, diz ali, Jesus estende a mão e toca. Ninguém tocava no leproso. Jesus poderia ter feito esse milagre só com a palavra. Vários milagres portentosos Jesus fez sem tocar, falando apenas. Mas Jesus aqui, podendo só falar, quis estender a mão e tocar no leproso. Jesus acolhe esse homem. Há muito tempo, esse homem não era tocado. E Jesus o toca. Porque, meus irmãos, não tem milagre, não tem amor, não tem felicidade sem a dimensão humana da vida. Nós somos nesse mundo. Entende? Então ele foi buscar não um toque, ele foi buscar a cura. Mas a cura passa pela aceitação, pelo toque, pelo carinho, pela amizade, por algum gesto de humanidade, Então Jesus o toca, estende a mão e toca. Eu quero, fica limpo. No sacramento da confissão, o padre precisa estender a mão, Tocando ou não, mas o padre tem que estender as mãos e fazer a oração de absolvição, com as mãos estendidas e traçar o sinal da cruz. E aí então o homem no mesmo instante fica curado da lepra. Jesus vai dar um conselho a ele que não funcionou muito bem, Sempre que Jesus dá esse conselho do não fala para ninguém, não funciona. Jesus vai dizer então, olha, não digas nada a ninguém, mas, e aqui está importante também, vai mostrar-te ao sacerdote lá no templo e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Vai mostrar-te ao sacerdote. A nossa lepra precisa ser mostrada ao sacerdote. É o sacramento da confissão. Mostra-te ao sacerdote, porque naquele tempo era o sacerdote que podia tirar do leproso. Quando o leproso se acreditava curado, ele tinha que ir até o sacerdote. E o sacerdote ia verificar se a lepra tinha sumido mesmo. Então era preciso tirar a roupa, mostrar a intimidade, para se verificar se de fato está curado, porque eles acreditavam que a lepra era contagiosa. Então eu não posso deixar você voltar para a comunidade, vai que sobrou alguma lepra. Então era o sacerdote que testificava que não havia mais lepra. E ao fazer isso, o que o sacerdote fazia? Retirava, pegava de volta do leproso o sininho. Todo leproso carregava um sininho no pescoço, no braço, na perna.
para que quando ele precisasse se mover e ir em direção a algum lugar, ele batesse o sino e dissesse: leproso, leproso. Olha que humilhação isso. E quem é que tirava dele esse sininho? Ganho no templo quando descoberta a lepra, no templo quando descoberta a cura, o sininho o sacerdote retira e o liberta, e ele pode ir em paz. Então, o poder da igreja, né, do sacramento, de tirar esse sininho que martela as nossas consciências do pecado, tudo que é confessado é perdoado. Muitas pessoas sofrem sofrimentos terríveis de consciência porque não conseguem confessar. Quantas pessoas confessam e na hora de confessar aquilo, faz 20 anos que não confessa aquilo, se tortura, o inimigo prende mesmo. Então tira o sininho, liberta o ser humano dessa lembrança da lepra, de um pecado que não existe mais, porque está perdoado. E faz a oferta que Moisés ordenou, disse Jesus, para servir de testemunho, não só para você, mas para eles. Você sabe que eu, como padre, posso dizer isso. No exercício de ouvir confissões, é uma alegria. Porque quando a pessoa vem confessar, por mais pecado que ela conte, se ela está arrependida, aquele tanto de nojeira, de misérias grandes ou pequenas, né, e equívocos da vida, se está sendo colocado como confissão, já é vitória. Então acaba sendo, o padre prega o evangelho para o povo, a boa notícia para o povo. E o povo vem trazer o que para o padre? Má notícia, né? Mas são más notícias que no ouvido do padre é evangelho, é uma boa notícia ouvir pecados, porque se está me contando os pecados, sinal que está arrependido, sinal que a graça aconteceu, que a lepra já se foi. Então, para que sirva de testemunho para eles, para os judeus e para o próprio sacerdote, né? Nós padres às vezes precisamos ouvir essas boas notícias, que é para saber, né, que o evangelho tem produzido seus frutos. Irmãos e irmãs, aprendamos isso, nos ajoelhemos diante de Jesus e nos abandonemos ao seu querer, antes de clamarmos o seu poder. Mas clamemos, ele tem poder para todas as coisas. Se queres, tu podes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.